Eu passo a palavra para o pregador da noite, Bispo Gualberto. Vamos dizer, Bispo Gualberto. Deus seja com o irmão. Deus seja conosco. Para todos sempre seja bendito o nome santo do Senhor. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero aproveitar que os irmãos já se encontram de pé e convidá-los a abrir a palavra Lucas, capítulo de número 15. Eu vou pular alguns versículos, somente ler os versículos que queremos destacar esta noite. O versículo 3 nos diz assim: e ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. O versículo de número 8 nos diz assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. E versículo 12: e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Quantos podem glorificar ao Senhor pela sua palavra? Que o Espírito do Senhor, que dos céus a inspirou, possa aplicá-la com poder e graça aos nossos corações. Podemos tomar os nossos assentos, por gentileza, no nome de Jesus. Meus prezados irmãos, eu quero inicialmente louvar a Deus pela oportunidade que Ele me concede de mais um ano estar aqui junto com os irmãos nesse lindo congresso da família. Quando os irmãos estavam saudando o presbítero Samuel e a esposa pelo aniversário, eu me lembrei ao pastor Eliseu que eu estava aqui. Eu fui pregador daquela noite há 10 anos, quando eles se casaram. Então, pelo menos há 10, 11 anos que nós temos a oportunidade de estar aqui neste congresso, ministrando a palavra do Senhor. E para nós é um grande privilégio saudar esta referência para minha vida, para o meu ministério, que é o meu querido pastor Eliseu Menezes, um homem que tem sido uma referência para todos nós, para a igreja brasileira, a sua digníssima esposa, irmã Cime, a todo esse honrado ministério. Agradecer a Deus pela vida do presbítero Charles, que assume, este ano o ministério da família, e você substituir alguma coisa que não está funcionando é fácil, mas substituir um ministério que é referência não é fácil. Eu tive a oportunidade de estar aqui há alguns anos com o pastor Paulo Reina, mas eu sei que o mesmo Senhor que foi com o pastor Paulo Reina será com o irmão e será com toda a liderança que está ao seu lado na condução deste trabalho. E o ministério com famílias da Assembleia de Deus da Ilha do Governador continuará sendo uma referência para todos nós, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar nesta noite sobre restituindo valores da família. Não é minha pretensão trazer nada novo. Eu quero apenas relembrar-lhes alguns princípios que são fundamentais e os quais nós não podemos abrir mão sob pena
de estarmos correndo um seríssimo risco de ver a nossa família naufragar. A trajetória da nossa família ficará registrada na história. As gerações futuras conhecerão a nossa história. Mas a grande pergunta que se faz é: como passaremos para a história? Como uma família que experimentou sucessivas perdas, ou como uma família que soube assimilar as perdas, aprender com as perdas e se reinventar, e renascer, e ressuscitar após as perdas. Quando se fala de contexto familiar, o contexto familiar é um contexto de muita intimidade. O contexto familiar é um contexto de muita proximidade. Não há espaço para exercício da individualidade. É um contexto onde, obrigatoriamente, cada um dos entes precisarão cumprir os seus papéis e são cobrados pelo cumprimento dos seus papéis. E são cobrados pelo cumprimento dos seus papéis de forma perfeita. Não se aceita que um dos entes familiares falhe no cumprimento dos seus papéis. E num ambiente de tanta tensão, de tanta cobrança, de tanta intimidade, de tanta proximidade, há uma predisposição natural para perdas. Há uma predisposição natural para descontroles, para arranhões. Aquelas coisas que fogem ao nosso controle. Aqueles fatos que, mesmo que estejamos lutando para que eles não aconteçam, eles cismam e acontecem. E a grande pergunta, e talvez nenhum de nós aqui conseguiremos evitar perdas. Nenhum de nós aqui conseguiremos evitar arranhões. Nenhum de nós aqui conseguiremos evitar situações embaraçosas dentro do contexto familiar. Mas a grande pergunta que se faz é: o que faremos diante das perdas? O que faremos diante destas situações que nos desequilibram? No texto que lemos, e é por isso que eu pensei aqueles 3 ou 4 versículos, o doutor Lucas, de forma meticulosa, didática, pedagógica, ele apresenta 3 parábolas contadas por Jesus, 3 parábolas que apresentam justamente situações de perda. 3 parábolas que apresentam justamente situações que fogem ao nosso controle. Situações que estávamos trabalhando para que elas não acontecessem, elas, a despeito de todo o nosso trabalho, acontecem. E o doutor Lucas apresenta quais foram as reações destes personagens a cada uma destas situações de perda. Observe comigo. A primeira parábola fala de um pastor que tinha 100 ovelhas. Quantas ovelhas? E o doutor Lucas diz que esse pastor perdeu uma ovelha e ficou com 99. Uma perda de 1%. É muito? A segunda parábola fala de uma mulher que tinha 10 dracmas. E ela perdeu uma das dracmas. Ficou com 9. Uma perda de 10%. É muito? A terceira parábola fala de um pai que tinha 2 filhos. E um dos filhos foi embora. Ele perdeu o filho. Uma perda de 50%. É muito?
que é muito para mim? O que é muito para você? Já aqui nós podemos extrair 3 lições preciosas. A primeira é que as grandes perdas começam com as pequenas perdas. A segunda é que se não dermos atenção às pequenas perdas, abriremos brecha para as grandes perdas. A terceira é que se não soubermos lidar e vencer as pequenas perdas, inevitavelmente seremos tragados quando vierem as grandes perdas. O que é muito para você? Normalmente nós só damos atenção às grandes perdas. Normalmente o que chama a nossa atenção são as crateras abertas. Mas nos esquecemos que quando aquela cratera chegou a abrir, é porque o solo por debaixo já estava minado há muito tempo. Quantos de nós não damos atenção ao que não aparece? Quantos de nós não damos atenção ao que não se vê? E segundo as palavras derradeiras de Jesus no Sermão da Montanha, o que segura uma casa não é o que se vê. O que segura uma casa é o que não se vê. O que Jesus disse é que a casa que resistiu ao rio que correu, ao vento que soprou, à chuva que desceu, não foi a casa que tinha a melhor tinta, não foi a casa que tinha o melhor piso, não foi a casa que tinha o melhor azulejo, não foi a casa que tinha os melhores móveis, não foi a casa que tinha os melhores utensílios, mas a casa que resistiu foi a casa que estava edificada na rocha. O que significou a sustentabilidade da casa de uma delas e a derrota da outra não foi aquilo que se podia ver, mas foi aquilo que não se vê. E nós temos uma tendência muito de manter as nossas aparências. Enquanto estamos preocupados em manter a nossa aparência, o solo está minado. Enquanto estamos preocupados em manter a nossa pose, porque afinal de contas eu tenho um ministério. Eu tenho uma história. Eu fui batizado por Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eu tenho um cabedal de conhecimento, então eu não posso falhar nas coisas que se veem. Enquanto estamos preocupados em manter as aparências, o solo está minado, e quando não percebemos, a cratera está feita e o desastre está estabelecido. Mas este congresso servirá para mexer mais do que naquilo que se vê. Mas esse congresso servirá, presbítero Charles, para mexer nas coisas que não se veem. Se você concorda com isso, levanta a mão e glorifica a Deus. Esse congresso servirá, a partir de hoje que se inaugura, a irmos no escondido,
a irmos no encoberto, a irmos nos baús da vida. Porque todos nós que passamos por essas portas, passamos porque queremos, passamos porque não temos como evitar as perdas. Não temos como evitar os arranhões. Não temos como evitar os desajustes da vida. Mas temos todas as condições necessárias para assimilarmos, aprendermos, nos reinventarmos e sairmos do outro lado mais fortes, mais robustos, mais amadurecidos, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Eu queria que você compreendesse ainda que toda a família cristã, ela trava relacionamentos em 3 níveis. Em quantos níveis? Ela trava um relacionamento interno, os entes familiares uns com os outros. Ela trava um relacionamento espiritual, os entes familiares com o eterno. E ela trava um relacionamento externo, os entes familiares com o outro, com o próximo. Entendendo isso, olhando para esses 3 níveis de relacionamento familiar, eu gostaria de citar, observar com os irmãos, sem me alongar, 3 princípios que precisam estar presentes em qualquer família cristã. 3 princípios que não podemos deixar que se perca. E se perderem, precisamos urgentemente resgatá-los, sob pena de enfraquecer e assim destruir-se o nosso relacionamento familiar. Vamos a eles. O primeiro princípio que não podemos deixar se perder, e se é que já se perdeu, nós precisamos resgatá-los urgentemente, é a comunicação eficaz como medianeira de uma relação saudável. Você pode repetir comigo? Diga: a comunicação eficaz é a medianeira de uma relação saudável. O primeiro nível de relacionamento da família que a família cristã desenvolve é consigo mesma. É um nível interno. E ouça-me esta noite, preste bem atenção. Uma comunicação eficaz é indispensável para que esta família mantenha uma relação segura e saudável e construtiva consigo mesmo. Observe comigo que uma comunicação, para se estabelecer, ela está calcada pelo menos em 4 elementos. Quantos elementos? O primeiro é o emissor, quem fala. O segundo é o receptor, quem recebe a mensagem. O terceiro é a própria mensagem, é o conteúdo, é aquilo que se quer falar. E o quarto é o meio, é o canal pelo qual a mensagem será falada. Agora observe comigo que todos esses elementos, tanto quem fala, quanto quem recebe, quanto o conteúdo da mensagem, quanto o meio em que a mensagem é propagada, todos esses 4 elementos
podem receber a influência, e aqui que eu quero me deter. Se em qualquer desses elementos, no emissor, no receptor, no conteúdo ou no canal, se em qualquer desses elementos houver a presença de ruídos de comunicação, a comunicação de fato não ocorre. Porque para que ocorra uma comunicação de fato, é indispensável que haja feedback. Sim? É indispensável que haja retorno da mensagem enviada. Agora olhe para mim. Pelas razões que nós já expusemos acima, a intimidade, a proximidade, a escova de dente junto, a toalha compartilhada, o tapa na região menos nobre da anatomia humana. Por essa intimidade que ocorre 24 horas por dia, 7 dias da semana, 30 dias no mês, 365 dias do ano, não há espaço mais propício para ruído de comunicação. Não há espaço mais propício para dificuldades na área da comunicação. Eu tenho tido o privilégio de pastorear a mesma igreja por 25 anos quase. Vai fazer no próximo ano. E todas as semanas chegam casais do nosso gabinete vivenciando problemas com ruídos de comunicação. Diga-me quais são, pastor. Mágoas. Diga-me quais são, pastor. Ressentimentos. Diga-me quais são, pastor. Falta de perdão. Diga-me quais são, pastor. Infidelidade. Diga-me quais são, pastor. Falta de tempo compartilhado com o outro, mas tempo com qualidade. Diga-me quais são, pastor. Distrações. Diga-me quais são, pastor. Falta de prioridades. Isto tudo tem minado a comunicação entre os entes familiares e, como consequência, tem destruído as relações familiares. Quer ver um poderoso ruído de comunicação que hoje tem sido drástico para centenas de famílias ao redor do mundo? A internet. As redes sociais, o Facebook, o WhatsApp, Instagram. Eu não sei se sou eu, não sei se mais alguém aqui já esteve numa lanchonete, ou numa pizzaria, ou num restaurante, e viu as famílias assentadas para jantar juntas ou para fazer o lanche junto, e cada um com um smartphone na mão. Não se fala mais, não se olha mais olho no olho. Tem famílias que já criaram grupos de WhatsApp, porque o diálogo deles agora é pelo WhatsApp. Pode vir para a mesa que o almoço está na mesa.
Gostei da comida, estava boa. Você estava muito linda hoje de manhã. Tem mulheres, e parece jocoso o que estamos falando, mas é uma grande realidade. E eu já tive essa experiência. Mulheres, servas de Deus, que já chegaram para nós dizendo: pastor, eu estou com ciúme do tablet do meu marido. Eu estou com ciúme do smartphone do meu marido, porque eu queria que ele me teclasse com tanto ímpeto como ele tecla aquele tablet, aquele smartphone. E a gente vai desenvolvendo com esses mecanismos tecnológicos. Nós vamos desenvolvendo não uma individualidade, nós vamos desenvolvendo um individualismo dentro de casa. Que negócio é esse de marido que a mulher não tem a senha do Facebook dele? Que negócio é esse de marido, de mulher, que o marido não tem a senha do WhatsApp dela? Que negócio é esse de filhos que ficam trancados dentro do quarto no WhatsApp até 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã e ninguém sabe com quem está conversando, nem o que está conversando? E muitas vezes, e aí é um outro lado da moeda, se recorre a relacionamentos virtuais. Atenção, é um outro lado da moeda. Muitas vezes se recorre a relacionamentos virtuais dentro de casa, porque não há relacionamentos pessoais. Eu tratei alguns meses atrás da esposa de um presbítero de uma das nossas congregações que começou a travar um relacionamento virtual pela internet. E um dia o camarada descobriu onde ela morava e ele mandou uma mensagem para ela dizendo: eu sei aonde você mora, eu sei a rua que você mora, e eu estou indo atrás de você. Se você não for minha, do teu marido que você não vai ser. E eles tiveram que abandonar a casa e a cidade para ir para outro lugar, ameaçados, porque não souberam controlar ruídos de comunicação. Semana passada, entrou no meu gabinete uma serva do Senhor, dizendo: pastor, eu estou assustada. Por quê, minha irmã? Minha filha de 15 anos tirou uma foto só com roupas íntimas e lançou no Instagram para todos verem. O que eu faço? E eu disse para ela: começa a olhar a tua vida. Começa a olhar a vida do teu marido. Começa a olhar o relacionamento dentro da tua casa. Porque muito provavelmente esta foto seminua no Instagram é um grito. Um grito desesperado de uma moça de 15 anos.
que por algumas vezes tentou ser ouvida, tentou ser atendida, tentou ser acolhida, tentou ser amada, mas olhou para os lados e ninguém teve tempo de lhe dar atenção. E agora vocês deram atenção, porque o que estava embaixo do solo veio para cima do solo. Nós temos a tendência de só dar atenção àquilo que aparece. Enquanto ninguém sabe, deixa quieto. Enquanto não está expondo a família, não mexe. Enquanto não está trazendo escárnio para a família, não mexe. E aí a nossa família vai sendo minada. E quando nós abrimos os olhos, a cratera já apareceu. É por isso que muitos lares, que deveriam ser um lugar seguro, um lugar de construção emocional e espiritual, um lugar de compartilhamento de habilidades e necessidades, se tornaram num lugar patológico, se tornaram em um lugar tóxico, se tornaram em um lugar de deformação. Em última análise, se tornaram no pior lugar para se estar. Tem gente que a hora mais alegre do dia é a hora que ele se arruma e sai de casa. E a hora mais triste do dia é a hora que ele tem que voltar para casa. Quando isso acontece, é porque aquele lugar não é mais um lugar de saúde, é um lugar de doença. É porque aquele lugar não é mais um lugar de formação, de construção, é um lugar de deformação. Ouça o que o sábio Salomão nos diz em Provérbios capítulo 25, versículo 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata. Se você crê ao final, você vai glorificar o Senhor. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Quantos utensílios de ouro e de prata não tinham na casa de Salomão? E ele, reconhecendo o valor desses elementos, ele diz que a palavra dita na hora certa, no tempo certo, no tempero certo, ela é comparada à preciosidade do ouro, ela é comparada à preciosidade da prata. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos tão habituados a falar com máquinas, nós estamos tão adestrados em falar com máquinas, que estamos nos embrutecendo em falar com gente. Você já viu alguém na internet, no Facebook? Aí a esposa ou o filho chega e: meu filho, oh, papai. Estou mentindo? Quantas famílias têm tudo? Tem uma linda casa, tem um lindo cargo, tem formação cultural, tem colocação profissional de destaque, tem tudo para serem felizes. Só não são felizes por causa dos ruídos de comunicação. Só não são felizes porque não sabem se comunicar. Capítulo 18, versículo 21 de Provérbios, Salomão vai dizer: a morte e a vida estão no poder da língua.
e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ouça-me essa noite. A minha língua não será canal de maldição. A minha língua será canal de bênção. A minha língua não será canal de destruição. A minha língua será canal de construção. A minha língua não será canal para derrubar. A minha língua será canal para levantar, para edificar e para construir para a glória do Senhor. Você pode repetir isso comigo? Vamos fazer essa declaração profética. Levanta sua mão, toque no teto se você puder, bem alto, e diga: a minha língua, diga bem forte: a minha língua não será canal de maldição, mas será canal de bênção. A minha língua não será canal de destruição, mas será canal de edificação. Diga: minha língua não será canal para derrubar, mas canal para levantar, para erguer, para edificar, para fortalecer, para a glória do nome do Senhor. Quantos podem erguer as suas mãos e glorificar o nome de Jesus? Se esse aplauso é para Ele, dê um aplauso mais forte e glorifica o nome do Senhor. Segundo princípio. Primeiro é a comunicação eficaz, como uma medianeira de um relacionamento saudável. O segundo princípio, tão importante quanto este, é a devoção. Eu vou repetir. A devoção como prioridade no relacionamento para com Deus. Você pode repetir comigo essa noite? Diga: a devoção como prioridade no relacionamento para com Deus. Ouça-me. Essa é uma outra área que tem sido minada lentamente, pastor Eliseu. Milhares de famílias, eu vou repetir, milhares de famílias ao redor do mundo têm sido destruídas pela diminuição cada vez maior do relacionamento com Deus. Primeira coisa que nós precisamos compreender, eu digo isso sempre na nossa igreja: a Bíblia não é um livro histórico. A Bíblia é uma carta de princípios. Aliás, a primeira lição que a gente ensina na classe de catecúmenos é essa: a Bíblia Sagrada é o livro de regra, fé e prática. Quando vamos imergir os nossos candidatos nas águas batismais, a primeira pergunta que a gente faz a ele: você crê que a Bíblia Sagrada é o teu livro de regra, fé e prática? E mediante a resposta dele, nós então o batizamos. Isso aqui é um livro de princípios. E há um princípio aqui que, se for negligenciado, ele pode representar o caos em qualquer família. Salmos, capítulo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Eu vou repetir. Eu peço ao Espírito Santo que, enquanto eu repita, o Espírito Santo grite isso dentro do teu coração. Se o Senhor se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.
segundo esse ensino, qualquer tentativa de edificar uma casa, de construir uma família, de viver em família, qualquer tentativa de fazer isso divorciado da presença de Deus, sem a direção de Deus, sem a orientação de Deus, sem a obediência aos princípios da palavra de Deus, qualquer tentativa será frustrada, será inútil, será em vão. Eu estou impressionado, pastor Joel, pastores, pastor Eliseu, com a mornidão e com a frieza espiritual que tem se abatido sobre as famílias cristãs nesses últimos dias. O materialismo, a busca desenfreada pelos prazeres desta vida, tem abafado a vida devocional. Dentro do lar, há incentivo para que ele seja engenheiro, para que ela seja médica, para que ele seja advogado, para que ele seja empresário, para que ela seja professora. Há um incentivo para que ele tenha um bom carro, um bom emprego, uma boa casa, uma boa formação cultural. Mas cada vez mais se diminui o incentivo para que ele seja homem de Deus, para que ela seja mulher de Deus, para que ele seja um jovem cheio do Espírito Santo, para que ele seja um crente que faça a diferença nessa sociedade, para que ele seja alguém que represente o reino de Deus sobre essa terra. Eu fico impressionado, porque parece que uma coisa exclui a outra. Parece que buscar uma boa colocação profissional, uma boa formação cultural, uma boa colocação no mercado de trabalho exclui manter uma vida de intimidade com Deus. Que paradoxo! E não se há mais tempo para buscar o Senhor dentro de casa. Não há mais tempo para viver uma vida com Deus em família. Não há mais tempo para cultos domésticos. Eu me lembro que a minha irmã, com 9 anos, eu com 11, ela com 9, o meu irmão com 6 para 7, ela, meu irmão e minha mãe, orando dentro do quarto. Jesus batizou ela com o Espírito Santo, dentro do quarto de casa. Sim, que Deus levante advogados no nosso meio. Sim, que Deus levante engenheiros no nosso meio. Sim, que Deus levante médicos no nosso meio. Sim, que Deus levante empresários no nosso meio. Sim, que Deus levante políticos. Que Deus levante gente que possa realmente representar e ser bem colocada profissionalmente no nosso meio. Mas antes de qualquer coisa, nós queremos filhos e filhas cheios do Espírito Santo e que possam fazer a diferença nesta sociedade. Precisamos urgentemente restaurar a vida devocional. Precisamos restaurar a comunhão com Deus em família. Precisamos restaurar as práticas devocionais, como oração, meditação na palavra, compromisso com o reino. Eu não sei aqui, talvez não aconteça, mas lá do outro lado da Bahia, a participação das famílias nas atividades semanais da igreja é cada vez menor. Os líderes de departamento, de ministérios, precisam praticar verdadeiros malabarismos
para contar com as famílias nas atividades regulares da igreja. Atividades essas que têm o objetivo de abençoar a própria família. É por isso que não há devoção na comunidade. É por isso que não há devoção. É por isso que muitas famílias passam segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, cuidando das outras coisas, e o domingo do reino de Deus. E aí a gente ficou de segunda a sábado longe da palavra. A gente ficou de segunda a sábado longe da oração. A gente ficou de segunda a sábado longe de Deus. Mas quando chega domingo, a gente quer chegar aqui e sentir a presença de Deus. E aí o líder de ministério de louvor que se vire. Ele tem que estar ungido. Ele tem que estar ungido para quando ele pegar no microfone para cantar, eu sinto aquele arrepio na espinha. Ui, Jesus está presente. Arrepio esse que eu não senti a semana inteira. O pregador que se vire, suba monte, desce monte, jejua, porque quando ele pegar no microfone eu tenho que sentir a glória. Glória essa que eu não senti a semana inteira. Eu passei a semana inteira vendo Faustão, a semana inteira vendo novela, a semana inteira na internet. Mas domingo, domingo. E eu venho para cá, desculpe-me, eu venho para cá e me assento na cadeira como um cliente VIP. E exijo que o culto seja bom. Como se tivesse culto ruim. Porque, afinal de contas, eu estou pagando por isso. Que ponto que nós chegamos? Que estágio de frieza e mornidão espiritual que nós chegamos? Nossa atenção está completamente voltada para as outras coisas. E o reino de Deus é se tiver tempo. Nós invertemos. Nós invertemos. Porque há um outro princípio aqui. Há um outro princípio aqui que eu vou citar. E se você recebe, enquanto eu cito, você vai colocar as duas mãos assim para cima, dizendo: é para mim, eu recebo, é isso que eu quero para a minha vida e para a vida da minha família. E você vai dizer isso bem forte. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai, mais buscai, mais buscai, mais buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aplauda o Senhor e glorifique o nome dele. Oremarabachanda. Eu sinto a glória de Deus aqui neste lugar. Eu sinto que o Senhor está renovando a tua família. Eu sinto que a glória de Deus está renovando a tua família, o teu lar. A devoção está voltando, a paixão está voltando, o amor pela obra de Deus está voltando. E quando os nossos filhos vão mal, eu não sei aqui não acontece, mas lá na minha acontece muito. Quando os nossos filhos vão mal,
A ovelha entra no nosso gabinete e diz: pastor, o que está acontecendo com a mocidade da igreja? O que está acontecendo com a liderança dos adolescentes? Como se vida cristã se ensinasse na igreja. Como se educação cristã se ensinasse na escola dominical. Como se paixão pela obra, paixão pelo reino, paixão pelos átrios do Senhor, se ensinasse nos bancos da igreja. Paixão por Deus não se ensina na igreja, se ensina em casa. Compromisso com a obra de Deus não se ensina na igreja, se ensina em casa. Devoção não se ensina na igreja, se ensina em casa. Paulo, quando vai falar para Timóteo, Paulo, quando vai escrever a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, Paulo vai dizer: eu não me esqueço, eu louvo, eu elogio a fé fingida, não fingida, que há em ti, Timóteo. Festa que habitou primeiro. Quem entendeu já está dando glória. Que habitou primeiro em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. Olha a cadeia. Habitou na sua avó Lloyd, na sua mãe Eunice. E aí Paulo pode afirmar com toda certeza, e se você quer isso para a sua casa, ao final você vai dar uma glória a Deus que você já deu essa noite. Habitou na sua avó Lloyd, habitou na sua mãe Eunice, e eu tenho certeza que habita em ti. Orabachandevia, remancho maceia. Como é que eu quero que meu filho ore se ele não vê você, se ele não me vê orar? Como é que eu quero que meu filho ore se ele não me vê orar? Como é que meu filho lê a Bíblia se ele não me vê ler a Bíblia? Como eu quero que meu filho seja dizimista se eu não sou dizimista? Como eu quero que meu filho ame a obra de Deus se eu tenho a obra de Deus como um apêndice? Se der tempo, eu me envolvo com o reino. Eu olho para Josué, depois que entra na terra prometida, e ele vê o povo misturado, ele vê o povo fazendo alianças escusas, pagãs. Porque quando a gente vai fazendo alianças pagãs, nós vamos esfriando na nossa devoção. A nossa frieza aqui é resultado da nossa frieza lá na vida, lá do lado de fora. Aqui eu não vi, graças a Deus, mas na minha igreja eu tenho que colocar. Desligue o celular. Porque a gente não consegue ficar 2 horas no culto sem olhar o Facebook. A gente não consegue ficar 2 horas no culto sem mandar uma mensagem no WhatsApp.
Sabe por quê? Porque a gente vive a vida desse jeito. E quando Josué viu o povo misturado, vou terminar. Quando Josué viu o povo misturado, quando Josué viu que o povo estava aliançado com práticas pagãs, Josué se levantou, pegou a sua família, a sua mulher e seus filhos, e disse: ouçam-me todos. Agora, pois, temei ao Senhor com sinceridade, com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais além do rio, e servi ao Senhor. Eu vou citar esse texto. Se você recebe, mais uma vez você vai dizer: eu recebo, eu tomo posse, é para mim, é para minha família. Eu vou tomar as rédeas da minha família a partir dessa noite. Aí Josué se levanta e diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, independente da decisão de vocês, a minha decisão e da minha família já está tomada. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ao Senhor. Erevaceia. Orama, toma as rédeas da tua família. Pega na mão de quem está do teu lado e diga: toma as rédeas da tua família. Chega na tua casa e diz: a partir de hoje, essa casa é do Senhor Jesus. Deuses amorreus, ferezeus, jebuseus, fora! Fora! A minha casa servirá ao Senhor. Igreja, me dá 10 minutinhos? 10 minutinhos? 10 minutos? Nós vamos orar agora. O teclado pode até começar a ministrar para nós orar. Terceiro princípio que nós temos perdido e precisamos resgatar é o serviço. O serviço como ideal de vida. Diga comigo: o serviço como ideal de vida. Temos perdido esse princípio. Nossas famílias estão vivendo cada vez mais uma relação umbilical. Uma relação voltada para os seus próprios interesses e apetites. Não temos mais olhos para fora. Não temos mais olhos para o próximo. O nosso modus vivendi, a nossa filosofia de vida, tem sido a filosofia do sacerdote, tem sido a filosofia do levita, mas não tem sido a filosofia do samaritano. É por causa disso que muitas famílias têm vivido a experiência do vazio, da insatisfação, do medo, da solidão, da sensação de não pertença. É esse vazio que deixa a gente perdido no mundo, sem resposta para as maiores perguntas da existência humana: por que eu estou aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Essas perguntas, por que eu estou aqui? Atenção, não perde isso. Porque tudo que eu estou falando aqui, eu tenho lutado com isso. Você está me ouvindo pregar aqui e está dizendo: o pastor, ele está perfeito em todas essas áreas. Eu estou longe disso, longe.
Eu falo lá na igreja, se você morar comigo uma semana, é capaz de você se desviar. Estou longe, eu estou lutando, estou na briga para falar a mesma língua da minha família. Tem hora que dá zzz. Eu estou na briga para ter uma vida devocional dentro de casa, para os meus filhos amarem o Rei, porque eu fui criado em cima de um motor de uma Kombi, viajando para Minas, São Paulo, Espírito Santo, com meu pai dirigindo. Eu fui criado subindo monte, descendo monte. Eu fui criado fazendo jejum de jejum. Eu fui criado dentro de consagração de igreja. Fui criado fazendo visita na casa de irmãos. Eu fui criado dormindo em esteira no interior desse país, comendo angu com taioba. Com 6 anos, meu pai não viajava sem me levar para as obras missionárias. E eu hoje, quando posso, eu entro no carro e eu pego: Vitor, entra no carro comigo, você vai comigo. Eu levo ele na casa da irmã Jandira, com 104 anos de idade, lá em Padre Fialho, no interior de Minas Gerais. E eu faço com ele o que meu pai fazia comigo: vai lá e dá um beijo na vovó. Vai lá e ora com a vovó. Aceita o cafezinho que ela fez, aceita o bolo de fubá que ela fez. Nós perdemos o olhar para fora. Perdemos o olhar para fora. Nosso olhar está só para dentro. E quando a gente está com o olhar só para dentro, a gente não sabe de onde veio, a gente não sabe quem é, e a gente não sabe para onde vai. Eu acho interessante o capítulo 13 de João. E a gente ora agora. Que João é o único evangelho, e não é o sinótico. Sinóptico é só Mateus, Marcos e Lucas. Ele é o único dos escritores dos evangelhos que ele escreve percepções pessoais daquilo que ele via. Ele narra um acontecimento e ele escreve o que ele entendeu daquilo. Seu olhar daquela situação específica. E no capítulo 13 de João, ele diz assim: e sabendo Jesus o que tinha nas mãos, atenção, e sabendo Jesus o que tinha nas mãos, e que vinha do Pai, e voltaria para o Pai. Aí ele continua narrando. Tirou a túnica, cingiu-se com uma toalha, pegou uma bacia com água e passou a lavar os pés dos discípulos. Vamos ficar de pé. Fala aí pro teu vizinho, fala no ouvido do teu vizinho assim: só tem capacidade. Fala forte para ele: só tem capacidade de tirar a túnica, ficar nu, se expor e servir ao outro. Quem sabe o que tem nas mãos, quem sabe de onde veio, e quem sabe para onde vai.
Se esse aplauso é para o Senhor, pode ser melhor. Pastor, o que eu faço para restaurar esses valores? Eu tenho 3 minutos. O que eu faço para restaurar esses valores? Primeiro, se importe. Se importe. O pastor podia ter deixado aquela ovelha se perder, porque ele tinha 99. Quem ia chegar ali e contar 1, 2, 3, 15, 20? Para aqueles que chegassem ali e ele dissesse, tem 100. Qualquer um ia acreditar. Porque a diferença de 100 para 99 é mínima. Todos podiam não saber, mas ele sabia. Ele sabia. A mulher podia pegar aquelas dracmas, 10 dracmas que ficavam na cabeça dela, um colar que simbolizava que ela era casada, que ela era comprometida. Ela podia simplesmente pegar aquele espaço vazio que se perdeu e virar, colocar para trás. Ninguém ia ver. E ela continua andando, faceira, como se as 10 dracmas estivessem lá. Ninguém perceberia, mas ela saberia. O pai podia dizer para quem chegasse na casa dele, não, eu só tenho um filho. Eu só tenho um filho. Quantos filhos você tem? Só tenho um, esse que está aqui. Todos podiam não saber, mas ele sabia. Se importe. Segundo, tome todas as providências necessárias. Corra riscos para recuperar o que se perdeu. O pastor correu o risco de deixar 99 para resgatar uma que tinha se perdido. Tira os móveis do lugar. Não é isso que a mulher fez? Acendeu a luz, tirou os móveis do lugar e varreu a casa. Corra riscos, porque muito provavelmente, quando você acender a luz, tirar os móveis do lugar e varrer a casa, você vai descobrir outras coisas que você já tinha perdido há muito tempo, que você nem se dava mais conta. Terceiro, creia, tenha fé de que aquilo que se perdeu, você vai recuperar para a glória do Senhor. O pai, todos os dias, ficava ao longe, porque ele tinha certeza. Não era uma expectativa, atenção a isso, por favor. Há uma diferença entre expectativa e fé. Expectativa é alguma coisa que pode acontecer, mas tem uma grande chance, uma grande probabilidade de não acontecer. O pai não tinha uma expectativa, o pai tinha uma certeza. Fé. Eu tenho certeza, e eu vou para a varanda todo dia. Tanto que o texto diz que não foi o filho que viu o pai, foi o pai que viu o filho. O pai olhou lá de longe e disse, é ele. É ele que vem lá. Vamos orar. Pastor, perdi nessas áreas que o Senhor ministrou, perdi em outras áreas que o Senhor não ministrou, perdi. Mas hoje eu quero fazer um pacto de recuperação. Amém? Esse congresso, Charles, vai ser um congresso marcado por pactos. Vai ser um congresso marcado por firmação de compromissos.
Vai ser um congresso marcado por aliança, de restituição, de recuperação, de devolução de coisas que se perderam. Eu não quero saber, pouco me importa se viram 1, 2, 5, 10, 20, 30, ninguém. Meu compromisso está feito. Estou devolvendo a palavra ao pastor Eliseu. Mas eu quero orar com pessoas que querem firmar pactos de restituição. Eu queria que vocês cantassem aquela primeira música, minha cantora, aquela primeira música que se cantou. Minha esperança, sinto florescer. Atenção, eu quero fazer um pacto hoje de recuperação. Nada mais vai ficar perdido na minha casa e nem na minha família. Eu vou acender a candeia, vou varrer a casa e vou recuperar. Não sei em que área é, você sabe. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar com você aqui no altar do Senhor Jesus Cristo. Enquanto o louvor adora o Senhor com essa música, eu quero te convidar a vir aqui no altar do Senhor, em nome de Jesus. Você que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, você que está afastado da casa do Senhor, eu quero te convidar a vir aqui.